Olá! Sejam bem-vindos ao canal Mundo Animal. O que é a escamosa da ponta da cauda e pode se enrolar? Isso mesmo, pangolins. Desde o surgimento do Covid-19, cientistas vêm tentando descobrir qual foi o animal que passou o vírus para os humanos. E nesse meio tempo, um bicho ganhou as manchetes como possível candidato: o pangolim, um pequeno mamífero asiático. Mas seria ele o transmissor do vírus para os humanos? Fique até o final para descobrir. Mas antes, vamos descobrir um pouco a história desse animal, que é um dos mais traficados do mundo. Os pangolins são mamíferos da ordem Pholidota, que vivem em zonas tropicais da Ásia e da África. Há 8 espécies diferentes de pangolins: o pangolim chinês, o pangolim malaio, pangolim do cabo, pangolim filipino, pangolim da barriga branca, pangolim indiano, pangolim gigante terrestre e o pangolim de barriga preta. São muitas espécies. São as únicas representantes da família Manidae e da ordem Pholidota. A ordem é muito antiga, com representantes fósseis datando do período Eoceno na Europa, América do Norte e Ásia. Este animal tem um corpo coberto de escamas, adota uma forma enrolada semelhante ao ouriço cacheiro quando ameaçado. Não possui dentes e alimenta-se sobretudo de formigas, que captura dentro dos formigueiros com sua longa língua viscosa. Apesar de sua semelhança comportamental e anatômica com os tamanduás sul-americanos, o pangolim está filogeneticamente mais próximo dos carnívoros. Trata-se de um caso de evolução convergente, ou seja, quando uma espécie de grupos distintos evoluem para morfologias semelhantes. É caçado e utilizado como especiaria gastronômica pelas populações das zonas onde habita. As suas escamas são traficadas para serem utilizadas como itens afrodisíacos. Recentemente, o pangolim tem sido personagem de várias atrações de TV, como a série Pokémon, através dos personagens Sandslash e Sandshrew, e do comercial do canal Animal Planet, no bloco Fato ou Ficção, além do anime Killing Bites, onde o personagem Kido é uma mistura de humano e pangolim. E também há o herói do jogo de computadores chamado Dota 2, baseado no pangolim, o Pangolier. Esses animais solitários, principalmente noturnos, são facilmente reconhecidos por toda a sua armadura de escamas. Um pangolim assustado cobrirá sua cabeça com as pernas dianteiras, expondo suas escamas a qualquer predador em potencial. Se tocado ou agarrado, ele rolará completamente em uma bola, enquanto as escamas afiadas da cauda podem ser usadas para atacar. Também chamados de tamanduás escamosos por sua dieta preferida, os pangolins são cada vez mais vítimas de crimes ilegais na vida selvagem, principalmente na Ásia e em quantidades crescentes na África, por sua carne e escamas. Às vezes, pangolins são confundidos com répteis, mas na verdade são mamíferos de pele escamosa. Pouco se sabe sobre essa criatura esquiva, por isso é difícil estimar o tamanho de sua população selvagem. Mas dada a demanda por carne e escamas do pangolim, acredita-se que a população esteja em declínio. Eles certamente são um dos mamíferos mais traficados na Ásia e cada vez mais na África. Os pangolins estão em alta demanda nos países como China e Vietnã. Sua carne é considerada uma iguaria, e escamas de pangolim são usadas na medicina tradicional e nos remédios populares para tratar uma variedade de doenças, da asma ao reumatismo e artrite. Todas as 8 espécies de pangolins são protegidas pelas leis nacionais e internacionais, mas isso não impede o grande comércio ilegal internacional de pangolins, que aumentou nos últimos anos devido à crescente demanda. Com base nas apreensões relatadas entre 2011 e 2013, foram estimadas entre 110 mil a 230 mil pangolins, o que representa apenas a ponta do comércio. Especialistas acreditam que as apreensões representam apenas 10% do volume real de pangolins no comércio de animais silvestres. O World Wide Fund for Nature é uma organização não governamental internacional que atua nas áreas de conservação, investigação e recuperação ambiental. Eles estão trabalhando na Ásia e na África para proteger os pangolins e outras espécies dos crimes contra a vida selvagem. O WWF está fazendo lobby por leis nacionais fortes e uma aplicação mais forte para garantir que o crime contra a vida selvagem não compense. Então, vamos ao que interessa. Seria ele o real motivo do Covid-19? Em fevereiro de 2020, o pangolim foi apontado como possível hospedeiro intermediário do patógeno após cientistas chineses anunciarem que encontraram 99% de semelhança entre os vírus encontrados em pangolins e o SARS-CoV-2, causador da Covid-19. Mas, depois que o estudo foi publicado, ficou claro que houve uma falha de comunicação. Essa porcentagem de semelhança só se referia a uma parte do código genético do vírus. A sequência é responsável por codificar as proteínas spike do coronaviral, que é usada para parasitar as células.
O genoma inteiro do coronavírus animal tinha somente 90,3% de semelhança com o vírus humano. Parece muito, mas ainda é pouco para afirmar que foi a origem da doença. Espera-se uma semelhança superior a 99 para cravar isso, segundo os especialistas. Outros estudos encontraram valores de semelhança que variam entre 85,5% a 92,4%. Novamente, muito pouco para se afirmar que o pangolim é a origem da doença. Mas também não é o suficiente para livrar os bichinhos. Em um novo estudo publicado na revista Nature, uma equipe de cientistas analisou pangolins malaios resgatados do tráfico de animais em busca de coronavírus. E encontraram: havia diversos vírus no bicho parecidos com o que está infectando humanos atualmente. Ou seja, depois de culpado e inocentado, o pangolim voltou a ser um possível hospedeiro intermediário, mas ainda não há provas para definir sua sentença de culpa. Apesar de tudo, já se sabe que a origem mesmo do vírus se deu em outro animal, os morcegos. Eles são conhecidos por carregarem diversos vírus sem apresentar doenças, e também foram os hospedeiros de outros 2 coronavírus que já causaram problemas globais à saúde: o vírus da SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave, que surgiu na China em 2002 e causou 800 mortes no mundo, e o da MERS, Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que também causou mortes quando surgiu na Arábia Saudita em 2012. Foi nos morcegos, inclusive, que se encontrou o coronavírus mais parecido com o SARS-CoV-2. O número chegou a 96% de semelhança. É possível, então, que os morcegos tenham passado o vírus diretamente para os humanos. Mas essa teoria não é a mais forte. Isso porque se sabe que, em geral, esses coronavírus precisam passar de um morcego para um hospedeiro intermediário antes de adquirir a mutação necessária para infectar humanos. É esse bicho que ainda estamos procurando. No caso da SARS, por exemplo, o responsável foi um mamífero chamado civeta, que os cientistas encontraram coronavírus nele com semelhança de 99,8% em comparação ao vírus que causava a doença em humanos. E você? Aposto que não sabia disso tudo, não é mesmo? Aposto que nem conhecia os pangolins. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like para ajudar o nosso trabalho e se inscrever para acompanhar as próximas atualizações de vídeos. Obrigado!